Olha que interessante, a gente vai falar sobre coisas que Paulo ele deixou ali em Coríntios, tá? Que é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler do verso 9, tá? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, as coisas deste mundo estão aí. As pessoas podem achar que elas podem fazer o que quiserem, mas não são todas convenientes. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne? Né? Ou seja, aqui também tem essa questão, né? Onde há uma união, as pessoas elas se unem para lá e para cá. Tristemente há o quê? Uma questão de uma só carne ali. Falando sobre essa questão de uma só carne, quando a Escritura fala que o homem e a mulher se unem e ambos serão uma só carne, também tem a ver com a telegonia. Porque a mulher, ela absorve partes do DNA do homem, os seus neurônios, células, há coisas incríveis que ela adquire do marido. O marido a santifica e ela santifica o marido. Ou seja, há uma união genética que as pessoas não têm noção. A ciência de hoje, e ao mesmo tempo eu diria que o sistema que controla a própria ciência de hoje não quer que você saiba isso. A telegonia é um fato. Tudo que ocorre com aquilo que seria no reino animal, tá? Principalmente quando você percebe que ocorre com mamíferos, e quando eu fizer uma live, uma coisa, eu vou mostrar para vocês provas e coisas do tipo sobre essa questão. Ela ocorre com o ser humano também. E a ciência não quer que você saiba disso para que eles possam estimular a promiscuidade. Né? Principalmente a questão da mulher. E a mulher se desvalorize e os homens tratem tudo isso com banalidade, se autodesvalorizem também e desvalorizem as mulheres. Tá? Então é muito importante vocês compreenderem essa questão. Olha que interessante. Eu vi alguém lá comentando ali, o Espírito Santo desceu sobre Maria. Sim, o poder do Pai e a Ruach HaKodesh, tá? Ambos, masculino e feminino, vêm e colocam Jesus no ventre de Maria. Né? Se você me falar assim, Samuel, Maria tinha natureza de pecado? Sim, existia uma natureza imperfeita. E aí, nesse nível de natureza imperfeita, Jesus também nasce. Ele nasce sangrando, urinando, defecando, com fome, com limitações no corpo, etc. e tal, como qualquer um de nós. Tá? Do qual temos hoje em dia. A diferença é que, quando a gente fala sobre, por exemplo, a semente da serpente e a questão dos dados genéticos, existia um nível de contaminação, onde que aí não possibilitaria nem que o Messias nascesse. E é aí que Deus ele guardou a linhagem dos hebreus, para que um dia o Messias viesse a nascer. Do contrário, nós acho que não teríamos nem essa forma mais que nós temos hoje, de tanto que os caras eles alterariam aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Talvez seríamos monstros, alguma coisa muito diferente do que a gente pode entender, o que a gente chama de humano hoje, tá? Então, compreendam isso, é nesse nível, tá? Não que a natureza, por exemplo, hoje humana, ela é perfeita e que Cristo, a Escritura fala que ele vem nessa natureza de pecado, tá? Ou seja, ele veio aqui suscetível a todas as coisas que nós estamos suscetíveis hoje também, né? Com nossas fraquezas, etc. Só que ele mostrou como se deve fazer, né? Ele não foi vencido. Por que eu estou fazendo a leitura aqui sobre essas questões dos corpos, aquilo que Paulo ele fala, tá? Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, da prostituição, ou seja, dessa questão da natureza, tá? Cada um tenha a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, ambos ali, eles são íntimos, né? Um poder sobre o outro, porque são uma só carne. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum, abstinência. Jejum é o termo abstinência. Abstinência do quê, pessoal? De qualquer coisa. Pode ser um jejum de uma abstinência de comer alguma coisa. No caso aqui, o marido e a mulher terem seu encontro, né? Pode ser mas o grande jejum principal é o jejum de pecado, né? Abstinência de pecado, não pecar, né? E aí diz, e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Essa leitura eu já tinha feito, né, um pouco no início da live. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que a todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, solteiro. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Eu, porém, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, ele aconselha que, se há uma separação, que ela busque, sim, se for possível, tá, pessoal, ter uma reconciliação. Claro que, como eu já disse, e a gente estava falando sobre divórcio antes, há situações que já não é possível, as pessoas já têm um outro tipo de relacionamento, têm filhos, e etc, e coisas. Você tem que desenvolver, então, sua vida a partir daquele momento. A preferência, como a escritura dá, é que permaneça daquele jeito, mas se você sente que quer alguém na sua vida e quer mudar a sua vida, então aí sim você pode então desenvolver um outro casamento, mas porque na verdade você está partindo de um ponto de princípio e não sendo levado em conta todo o erro de antes. Porque aí Deus não estará levando em conta o seu erro de antes se houve um arrependimento, tá? Para que nem a pessoa que depois vem estar contigo venha estar cometendo adultério, que é aquilo que Jesus falou de aquele que se casa com aquela pessoa que está em adultério. Se você apenas está ali, porque eu quero estar com alguém, etc., e você está levando a outra pessoa ao pecado, você está brincando com o sentimento de pessoas, olha, você está fazendo muita coisa errada que Deus vai cobrar forte, né, da sua pessoa, né, se você fizer isso. Se você contrair um tipo de união com alguém, né, de maneira, lá no fundo, não se arrependeu e também não quer um compromisso, apenas porque quer estar com alguém, para satisfazer seu desejo, algo do tipo, tá? Não façam isso. E aí diz, se porém se apartar, né, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aquela questão de quando há um jugo desigual, onde talvez um tem uma fé, outro tem outra fé, no final acabou se unindo, ok, permaneça, continue ainda firme ali, o quanto puder, né? E aí diz, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isso aqui, inclusive, eu comento numa live sobre a questão dos íncubos e súcubos, algo muito profundo, não vou comentar agora, tá? Depois façam, vão na playlist, façam sua tarefa, assistam a live, tá? Sobre íncubos e súcubos, vocês vão compreender isso aqui de maneira profunda. Mas se o crente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, se a pessoa está com muita dificuldade, ela não tem certeza sobre a alma do outro. Então, se ela sente que precisa o que se apartar, ok. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Então, Paulo ele buscava sempre ter esse equilíbrio naquilo que ele aconselhava para cada um. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Aqui sobre a questão dos próprios costumes. Inclusive, falar aqui brevemente, pessoal, sobre essa questão da questão da circuncisão. Isso aqui é uma simbologia que no mundo espiritual, os seres que eram separados, preste bem atenção, os hebreus eles praticavam a circuncisão, né, como um sinal de pacto, ok? Por que ela é feita no órgão genital? Porque era separado para um tipo de semente, linhagem. Então, no mundo espiritual, aqueles que comiam do fruto do conhecimento do bem e do mal, anjos, seres separados para um tipo de linhagem.
Compreendem? Por isso que os hebreus eles já simbolizam isso. Só que existem aqueles que não foram separados para isso. Por isso que toda essa simbologia, aquilo que ocorre lá no mundo antigo, e que hoje você não tem essa circuncisão, mas ela se dá no espírito, significa que Deus ainda ele pode te separar para algo do tipo, mas no mundo espiritual, de uma maneira literal, para que você seja linhagem de reis e sacerdotes no futuro, que depois eu vou fazer essas leituras desses textos para que vocês compreendam isso, onde os seres serão separados, muitos de nós, para algo no mundo futuro, tá? Mas cada um terá seu tempo. Então existe sim um tipo de circuncisão espiritual lá no mundo celestial, tá? Por isso que isso era feito aqui no mundo físico para algo que é ligado a uma linhagem. Sempre isso existiu, mas é uma separação, não são todos. Pode ver que não é o mundo inteiro que praticou isso, né? Claro que alguns povos, outros povos, os egípcios, entre outros, chegaram a tentar pegar tais costumes, tá? Até porque é uma questão de higiene, etc., para os tempos deles. Um dia eu posso fazer uma live só sobre essa questão. Seria interessante. Podia unir na live sobre telegonia, depois fazer só sobre a circuncisão, vocês compreenderem isso. Tá? Bom, inclusive, até aproveitando isso, a Escritura ela deixa claro que Jesus ele foi como um judeu circuncidado, ele fez todos os procedimentos. Porque tinham pessoas que no passado diziam que quando Jesus veio a este mundo, ele veio sem nada, ele não tinha genitálias. Por favor, né, gente? Ele era um homem, era masculino e capacitado. Tá? E ele foi circuncidado normal. Né? E inclusive há pessoas que ainda pensam disso, porque quando elas pensam no mundo espiritual, elas têm a noção de que Cristo é como se fosse um ser, sei lá, andrógeno, não é nada. E não é assim, gente. E isso existe nos céus, por mais chocante que seja para vocês na mentalidade humana e limitada que nós temos, né? Mas existe isso nos céus, né? É por isso que os anjos, como eu já cheguei a dizer em outras lives, eles têm vestes. Existe a nudez, só que tem vestes, algo que fica só para a intimidade daqueles do qual tem essa intimidade, tá? E não é algo exposto,